a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Que você tenha um bom dia, um bom domingo e um momento de relacionamento adequado com o nosso Deus, nosso Criador. Nós estamos nesse momento iniciando a aula da nossa escola bíblica e como nós aqui no templo, estamos a uma distância segura, bastante segura uns dos outros, eu peço a permissão de vocês para retirar a máscara, para que eu possa me expressar de uma maneira mais adequada. Nós estaremos então reunidos aqui no templo e virtualmente através das redes sociais. Que todos nós possamos aproveitar esse momento para aprendermos um pouquinho mais a respeito de Deus e do relacionamento que devemos ter para com Ele. Você que está aqui no templo terá como recurso adicional os slides que estão sendo projetados enquanto a gente ministra a aula. Os que estão nas redes sociais deverão atentar para tudo quanto for dito e pensar e meditar e acompanhar dos textos bíblicos citados. Gostaria de convidar a todos que nesse momento nos coloquemos diante de Deus em oração, pedindo que Ele mesmo nos ilumine para que possamos aproveitar ao máximo desse momento a partir das orientações do Espírito Santo na nossa vida. Oremos. Ore você, oro eu também. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, porque nós estamos diante da Tua Palavra, queremos entendê-la, queremos a manifestação do Teu Espírito na nossa vida, de maneira que possamos compreendê-la. Ilumina-nos, Senhor. Dá-nos um perfeito entendimento para que possamos prestar ao Senhor obediência e serviço. Ajuda-nos neste propósito e que esta palavra alcance o coração de todos nós. Dá-nos sempre da Tua presença e orientação. Oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los a que se coloquem em pé e quem estiver nos acompanhando, que também abra a sua Bíblia no Salmo de número 33. Estaremos lendo o Salmo de número 33. Eu peço que todos acompanhem a leitura, mas para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo, eu gostaria de ler esse texto e, por favor, acompanhe a leitura e medite naquilo que estará sendo lido, tanto por vocês no texto, quanto por mim em voz audível. A minha Bíblia traz como tema Louvor ao Criador e Preservador. Salmo de número 33, diz assim o texto bíblico: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu por sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu entendi que esse texto tem muito a ver com o tema que estaremos estudando nesta manhã em nossa escola bíblica. Aqui fala do Deus Criador, do Deus Sustentador, do Deus que observa tudo, do Deus que age sobre tudo e sobre todos. É isso que estaremos vendo nessa lição, na lição de hoje. Os irmãos que presentes podem se assentar. Nós dissemos que estamos dando continuidade a uma série de estudos. Os estudos que nós estamos vendo são esses presentes na revista da editora Cultura Cristã, a revista da série Expressão, e o tema do trimestre é o Pentateuco visto de cima. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, como nós conhecemos. E o visto de cima significa uma visão panorâmica, seria uma visão geral, muito rápida, mas preciosa, porque estaremos preocupados em aprender tudo quanto há em termos gerais. Alguma visão um pouquinho menos profunda, mas estaremos vendo muitas coisas a respeito do Pentateuco. O resumo das nossas lições seria o seguinte: partiremos de Gênesis e alguma coisa nós veremos também nos demais. Particularmente Gênesis, Êxodo e Deuteronômio nós estaremos estudando. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis registra o começo de tudo. Já estamos na 3ª lição estudando Gênesis e estudaremos preponderantemente o livro de Gênesis. Há quem não leve a sério o Antigo Testamento, porque diz que se trata de coisas passadas ou de histórias contadas na Bíblia. Isso não é real. A Bíblia perde totalmente o sentido, a humanidade perde o sentido e o relacionamento com Deus perde o sentido se nós tirarmos da Bíblia tudo quanto está registrado no livro de Gênesis. O livro dos começos mostra o propósito de tudo. Deus estabeleceu o propósito para tudo. E esses propósitos estão registrados preponderantemente no Antigo Testamento em Gênesis. A nossa lição de hoje é o desafio da obediência. Por que desafio? Por que será que o autor colocou essa palavra desafio? Porque é um grande desafio obedecermos. O nosso coração tem uma tendência, tem um pendor para a desobediência. Parece que a desobediência é mais saborosa, é mais desejável. Então vamos estudar sobre essa ótica. Obediência a Deus é algo extremamente importante, mas é difícil. É difícil. Então vamos pensar nesse aspecto. Na primeira lição, que você deve ter acompanhado, aliás, é muito importante que você... Esse quadro que você vê, aí você presente, é um quadro, uma obra de arte que representa a criação de tudo. Adão e Eva estão lá no fundo. E você percebe que tudo que Deus criou está aí, numa beleza infindável, maravilhosa. Nós estaremos lendo Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 30, também o capítulo 2, versículos de 15 a 17, que serão a síntese dessa nossa proposta de estudar a respeito do desafio da obediência. Então, das 13 lições nós teremos uma visão panorâmica. Na primeira lição nós vimos em termos gerais os principais temas do Pentateuco. O que é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, do que é que ele trata preponderantemente? A segunda lição, que foi a semana passada, nos forneceu uma visão geral sobre Deus, tanto por meio das obras criadas, quanto por alguns dos seus atributos. Obviamente que não todos, até porque não conhecemos todos os atributos, nem temos registrados quais seriam todos os atributos de Deus. Deus é a perfeição. Nesta terceira lição, que é a lição de hoje, então nós estaremos estudando os propósitos.
também de uma maneira bastante geral, de Deus para o homem. E como o homem falhou no seu relacionamento com o Criador. Por isso é que dizemos que há desafio na obediência. Deus estabeleceu propósitos que não foram cumpridos pelo homem. E daí, como ficamos? Estaremos estudando nessa lição. Deus estabeleceu mandatos para os homens. Nós estaremos utilizando a estrutura da revista, que é uma lição muito bem preparada, muito boa. Então nós vamos seguir essa estrutura. A estrutura da revista diz o seguinte, ou ela prevê o seguinte, que estejamos estudando os mandatos deixados por Deus na criação. Deus deixou mandatos, Deus deixou ordens, Deus estabeleceu responsabilidades. E esses mandatos são muito importantes que a gente entenda. Deus deixou propósitos bem registrados que deveriam segui-los. Mas o homem falhou, o homem caiu e caiu em pecado. O segundo tópico que nós estaremos estudando é sobre esse pecado original, a falha do homem. Os mandatos que Deus deixou como responsabilidade ao homem, a teologia costuma chamar de mandatos criacionais. Mandatos que foram deixados ao homem pela criação que Deus colocou, pela criação da natureza, pela criação dos seres vivos e pela criação do próprio homem. Deus durante 6 dias trabalhou, no 7º descansou, e isso também faz parte dos mandatos deixados por Deus. As responsabilidades deixadas para o homem foram expressas em forma de mandatos. São chamados mandatos criacionais, resumidamente, derivados da criação. Tais mandatos visavam ou visam ainda conferir sentido à humanidade. Por que faz sentido o homem ter sido colocado numa natureza perfeitamente criada por Deus? Deus criou tudo, colocou o homem nesse meio, nesse ambiente, nessa estrutura criada por Deus. Deus entregou o mundo ao homem. E Deus entregou o homem ao mundo para que o homem cuidasse disso. Por que isso tudo faz sentido? Bom, faz sentido porque Deus deixou as regras também de relacionamento. Do homem, tanto com Deus, quanto dos homens entre si e do homem para com a natureza. Esses mandatos são os mandatos criacionais, e os mandatos visavam e ainda visam a demonstração dos propósitos divinos para a criação, toda a criação, e conferir sentido à humanidade. Os mandatos, embora a gente pense que toda obrigação é pesarosa, é difícil, é uma imposição, nós dizemos que o que Deus fez foi uma demonstração de amor e demonstração de cuidado de Deus para com o homem e com a criação. Acabou de criar tudo, criou o homem, colocou na natureza, e Ele estabeleceu regras. Estão a bênção de Deus, não é uma imposição pesarosa ou pesada para o homem. E representavam alvos de Deus para o homem. A gente costuma dizer que o pecado é quando a gente erra o alvo. Nós deveríamos chegar lá, erramos e não chegamos. Isso é o pecado. Deus estabeleceu um alvo, e quando a gente erra o alvo, não atinge o alvo, não atinge o objetivo, a gente cometeu o pecado. E o final da história a gente já conhece. Isso não é um spoiler, porque o final desse filme, dessa história, você conhece. O homem falhou, tá? Falhou. E vamos ver o que isso representou para o homem. A estrutura, então, da nossa revista que nós estaremos seguindo é essa: os mandatos criacionais. O primeiro deles, nós estaremos estudando, isso não é necessariamente como está na Bíblia, ou com esse destaque. O mandato espiritual. Segundo, o mandato social. Terceiro, o mandato cultural. Deus deixou responsabilidades, o homem não cumpriu, porque o pecado entrou nesse relacionamento. O que é o mandato espiritual? É o relacionamento da criatura com o seu Criador, o relacionamento do homem com Deus. Deus estabeleceu regras de tal maneira que o homem se relacionasse adequadamente com o seu Criador. O que é o mandato social? Deus estabeleceu responsabilidades ao homem no seu relacionamento com o próximo, com cada criatura aqui humana, tá? O mandato social
ninguém estabelece sociedade com os animais, embora hoje a gente veja coisas do tipo, chamando o cachorrinho de meu filho, etc. Isso não faz parte do mandato social, nem mesmo do mandato cultural, tá certo? Mandato social significa o homem se relacionando com outro ser humano. Por fim, o terceiro, o mandato cultural, é o homem se relacionando com o ambiente. Vejam, você que está vendo aqui presente, você perceba essa disposição do homem, criatura, abaixo do seu Criador, entendendo que Deus está extremamente, infinitamente acima do homem. O homem para com o próximo está no mesmo nível. O homem para com o meio ambiente, o homem está acima. Deus estabeleceu um relacionamento com a natureza de maneira que o homem governasse a natureza. Perceba então que o homem está acima da natureza. O homem é a coroa da criação, mas isso implica numa responsabilidade ainda maior, tá? O que significa mandato espiritual? Desses três, espiritual, social e cultural, nós estaremos vendo em detalhes, claro que sempre de um modo bastante geral, o que significam os três e qual a nossa responsabilidade para com Deus em relação a todos eles. O mandato espiritual é um relacionamento de amor e vida. Deus nos ama, nós devemos amar a Deus. E isso representará vida a cada um de nós. O homem se relacionando com Deus num relacionamento de amor e vida. E é também uma resposta esperada, e eu fiz questão de destacar isso aí. Deus estabeleceu que assim deveria se comportar o homem. O alvo do homem seria responder dessa maneira ou daquela maneira como Deus estabeleceu. E ele caiu exatamente porque não respondeu adequadamente. E o que nós estamos falando aqui no passado não quer dizer que nós não possamos trazer para o presente. Se o homem não respondeu adequadamente e promoveu e produziu e jogou no ar o pecado original, nós continuamos fazendo a mesma coisa. E a nossa resposta ainda não está sendo adequada para com Deus. Passado assim, presente assim, e no futuro, infelizmente, nós ainda cometeremos pecado. Mas essa vigilância que nós devemos ter para que esses pecados sejam cada vez menos. Primeiro, nós vamos ver 3 aspectos desse relacionamento de Deus, um relacionamento de amor e vida, de o homem com Deus e do Deus com o homem. O primeiro aspecto que nós gostaríamos de destacar é porque Deus estabeleceu uma resposta esperada. Quais serão essas respostas? Nós destacamos aqui 3, e eu acho que são fundamentais. A resposta esperada, a primeira das respostas esperadas no relacionamento dado por Deus através do mandato espiritual, era de que o homem deveria reconhecer essa relação. O homem tem a obrigação de estabelecer uma relação adequada com Deus. Ele deveria então reconhecer essa relação como necessária. Essa história de vivo minha vida independente de Deus não existe. É rebeldia. E ela é fundamental, é imprescindível. Se você quiser colocar algo como prioritário na tua vida, entenda isso. O relacionamento com Deus é necessário e o relacionamento com Deus é fundamental, é essencial. Isso deveria ser entendido pelo homem. E o homem não pode se esquecer em momento algum dessa realidade. Por quê? Era uma relação esperada. Por que o homem deveria reagir ou responder dessa maneira? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O propósito de Deus para o relacionamento do homem para consigo, para com Deus, já estava impresso nesse fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. São 2 seres que conseguem se comunicar adequadamente. O homem receberá qualidades, algumas delas reais, que o homem já podia usá-las de imediato, e outras potenciais, que o homem haveria de desenvolver ao longo do tempo. Você acha que o homem hoje não teria desenvolvido qualidades que o nosso pai Adão não tinha? Deus deu ao homem inteligência para que ele caminhasse para frente e que esse caminhar para frente aperfeiçoasse o relacionamento com Deus. O homem deveria, já que tudo veio de Deus, e o homem deveria ter isso em mente, o homem deveria reconhecer Deus como única
verdadeira e eterna fonte de virtudes. Tudo viria de Deus, tudo vem de Deus, e esse deveria ser como resposta esperada, de que Deus é a única fonte de todo bem. Isso deveria resultar na nossa mente a ideia de que a Deus, somente a Deus, caberia toda a glória. Todo homem que busca a glória própria está colocando o mandato cultural, o mandato espiritual abaixo do seu real significado. Nós temos exemplos bíblicos, Deus nos lembrando ao longo da história de como isso foi trazido ao povo. A Bíblia nos registra momentos de lembrança de que isso é assim. Moisés lembra ao povo de Israel que as maravilhas do êxodo, tudo quanto aconteceu lá, era Deus que estava agindo. E o privilégio da aliança, que foi esse trato, esse pacto que Deus estabeleceu por iniciativa própria com o homem, eram derivados do amor e da promessa. Deus prometeu e ele haveria de cumprir. E ele prometeu por quê? Porque ele ama. Não é porque há méritos no ser humano. Vejam bem o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Quem não estiver vendo os slides aqui, pode acompanhar pela leitura na Bíblia. Moisés, lembrando ao povo de Israel: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fossem o seu próprio povo, ou povo próprio, e todos os povos que há sobre a terra, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, não é porque Deus viu algo de bonito em ninguém, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas, aqui vem o detalhe: porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O agir de Deus para lembrar que tudo vem dele. Também Jeremias, nós vamos citar alguns exemplos das lembranças que Deus deixou registrado para todos nós a respeito desse mandato espiritual. Exorta o rico, o poderoso e o sábio a se gloriar unicamente no Senhor. Não há glória na riqueza, não há glória no poder, não há glória na sabedoria, senão aquela vinda de Deus. Assim diz o Senhor, isso é Jeremias 9, capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É uma lembrança através do profeta Jeremias, de que o mandato espiritual implicava em reconhecer a necessidade e o aspecto fundamental e essencial desse relacionamento. Paulo, agora no Novo Testamento, e Tiago também nos lembram disso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Se você é alguma coisa, faça-se essa pergunta. E você com certeza sem dúvida é. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Tudo que você tem veio de onde mesmo? E se o recebeste, por que te vanglorias como se eu não tivesse recebido? Pare para pensar, tudo que é teu vem de Deus. Tudo que está nas tuas mãos, um dia foi colocado por Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Tiago também nos lembra no capítulo 1, versículo 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus criou o mundo, Deus criou o ser que mais lhe interessava, que era o homem, e colocou na natureza. Entregou a natureza ao homem, entregou o homem à natureza, e o relacionamento deveria ser o mais adequado possível. A segunda reação ou resposta esperada pelo ser humano, por Deus para com o ser humano, seria esta:
além do reconhecimento de que esse relacionamento é essencial e necessário, seria que o relacionamento da relação Criador com a sua criatura, que é o ser humano, deveria ser acompanhado de uma atitude de maravilhamento, uma atitude de alegria e uma atitude de gratidão para com Deus. Quando nós achamos que estamos tendo algum tipo de relacionamento adequado com Deus, vamos pensar nisso, porque Deus esperava ou espera ainda de nós que tenhamos esse tipo de atitude nas nossas relações com Ele. Maravilhamento, alegria e gratidão para com Deus. Conhecer o Criador, contemplando suas obras, levaria o homem à adoração e ao louvor. Adoramos e louvamos a Deus por quê? Porque estamos maravilhados com Ele, porque temos alegria em Deus e porque somos gratos a Deus. Essa parece também ser, eu coloquei parece porque não está textualmente assim na Bíblia. Parece ser a razão pela qual o sétimo dia, na Bíblia, o sábado, para nós, o domingo, que é o sétimo dia, foi santificado. Por que é que nós descansamos um dia na semana? Para ficar folgado assistindo programas de televisão, para que nós possamos apreciar e nos maravilharmos com Deus e com as suas obras, para que possamos sentir alegria em Deus e para que possamos ser gratos a Deus e que possamos aperfeiçoar tanto os nossos relacionamentos com Deus como com o próximo e com a natureza, tá? Nesse dia o Criador e todas as criaturas desfrutariam do descanso da comunhão. O sétimo dia foi reservado por Deus para a comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão com a natureza. Você já pensou nisso? Que é bem possível que o sábado tenha esse significado? A Bíblia caminha nesse sentido. Conta-se, e essa é uma história que eu faço questão de repetir várias vezes, Agostinho, que foi um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele se dedicava a orações regulares de contemplação por pelo menos 2 horas diárias. O que é uma oração de contemplação? O que é que você vai falar com Deus? Nada. O que é que você vai pensar? Nada. Você vai simplesmente mostrar o seu maravilhamento para com as obras, para com Deus e as suas obras, a sua alegria e a sua gratidão. Nesses momentos em que Agostinho fazia essas orações, ele não pronunciava uma única palavra, nem mentalizava qualquer outra coisa que não fosse a contemplação de Deus. Agostinho foi tremendamente abençoado por Deus, mas ele se empenhou num relacionamento adequado com Deus. Paulo também nos faz duras advertências já no Novo Testamento quanto à visão de respeito de Deus a respeito dessa falta de nos maravilharmos com Deus, de manifestarmos alegria para com Deus e de deixarmos de manifestar gratidão. Veja bem o que ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, é que ele coloca no sentido judicial. Tendo conhecimento de Deus, você tem que proporcionar uma resposta adequada para Deus. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Dá uma pensadinha na tua vida, eu penso na minha. Será que a gente não tem agido dessa maneira? O conhecimento que você tem de Deus não é suficiente para que você se maravilhe com Ele, com as suas obras, sinta alegria nele e sinta gratidão a Deus? Senão, nós não estaremos respondendo adequadamente a essa relação Criador-criatura. E reconheça como prática, muito prática essa afirmação. O reconhecimento de que a glória exclusiva de Deus nos afasta de toda idolatria. Nós não procuraremos outra coisa para colocar em primeiro plano ou atribuir importância que não aquela que devemos dar a Deus. Terceiro aspecto então, que mostra o relacionamento esperado, ou a resposta esperada nesse mandato espiritual esperada por Deus com a criatura chamada homem.
é o reconhecimento da relação Criador-criatura. O Deus-homem conduziria uma atitude de obediência e serviço. Obediência e serviço. Crer e obedecer a palavra de Deus nos conduziria a nos alegrarmos, não só nos maravilharmos, mas nos alegrarmos também com a vontade de Deus. Despertar em nós o desejo de alcançar a vontade de Deus, de desenvolver e de reagir para com o cumprimento da vontade de Deus. Na sua aliança, Deus estabeleceu deveres ao homem. Aquilo que nós acabamos de ler sobre Moisés comunicando ao povo, Deus estabeleceu deveres, mas Deus também promoveu ou proveu o homem de satisfação, alegria, prazer. E Deus vinculou um ao outro. Não é para que você sinta peso da responsabilidade e busque apenas alegria. Deus disse para nós: a minha vontade deve ser a sua alegria. A responsabilidade produz alegria, e a alegria nos conduz à responsabilidade. Deus vinculou responsabilidade e alegria, ou satisfação, um ao outro, para que ambos caminhassem junto na nossa vida. 2 destaques bíblicos que eu gostaria de deixar registrado. Primeiro dele, Deuteronômio 6:5, que está dentro do foco da nossa série de estudos. É quando Deus disse: amarás, 6:5 Deuteronômio, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O nosso amor para com Deus deve envolver a totalidade do ser humano. Isso produzirá efeitos em nós de obediência e serviço. Amarás, pois, agora Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, obediência, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. O amor de Deus deve resultar na obediência e serviço. Acabamos de falar alguma coisa a respeito do mandato espiritual, mas é bom que você verifique na Bíblia que esse mandato espiritual, ele registra em muitos momentos da Bíblia, em muitas passagens da Bíblia, o relacionamento que devemos ter com Deus. E a exemplificação é a própria Bíblia. Destacamos alguns, mas a Bíblia traz muita orientação a esse respeito. O segundo mandato, que é o mandato social, aquele que nós dissemos que agora é o relacionamento em nível de igualdade, um nível horizontal, entre o homem e seu semelhante, entre o homem e o outro homem, entre os seres humanos. Todos nós, isso é bom que a gente tenha em mente, todo ser humano é frágil, carente e dependente de cuidados. Você concorda com isso? Teve alguém que disse que nenhum homem é uma ilha. Não, o homem não é uma ilha. E é verdade, nós não vivemos isolados, nós somos criados para viver em comunidade, e essa comunidade nos supre, e nós suprimos a essa comunidade. Oferecer e receber cuidados é mandato divino. Eu preciso de você, meu irmão, e você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros. Nós oferecemos e recebemos, e ao fazermos isso, nós estamos cumprindo o mandato divino, o mandato social, o mandato de relacionamento, o mandato de comunhão. A criação do homem previa relacionamento de amor e vida. Não é só eu te amar, mas é viver com você ao teu lado, agindo sobre você e recebendo em mim a tua ação. No casamento, já que nós estamos falando de relacionamento, e não há relacionamento mais íntimo do que aquele previsto para o casamento. No casamento, o vínculo se manifesta na unidade e dependência. Os dois seriam unidos como uma só carne, e um dependendo do outro. O homem dependendo da mulher, a mulher dependendo do homem. Esse é o relacionamento dos seres humanos previstos no mandato social dentro do casamento. Gerar filhos, agora sim, então os dois casam, os dois geram filhos. E como é que entra essa história do mandato social com os filhos? Gerar filhos e ensiná-los a amar e obedecer a Deus faz parte do mandato divino. Esse é o momento mais adequado para a gente entender o que é que Deus espera de nós. Para com Ele, porque Ele nos dá um filho, para que você entenda o que é que Ele sente por você e de que maneira que você
que Ele espera que você responda a esse amor que Ele tem por você. Você vai aprender isso cuidando do seu filho, tá? E essa é uma obrigação nossa, porque faz parte do mandato divino. O laço de amor, ou esses laços de amor entre os seres humanos, os laços de comunhão, de amor e vida, porque vivemos em comunhão, une o povo de Deus. Devemos então nos sentir unidos uns aos outros, uma união perfeita. Não, nós jamais conseguiremos uma união perfeita, mas uma união adequada, pelo menos, do povo de Deus. E essa união nos habilita e nos move a disseminar o Evangelho. Aquilo que sabemos de Deus, aquilo que precisamos levar a outro, vem a partir desse laço de amor e vida entre nós. Não somos pessoas isoladas do universo. Nós somos uma comunidade que, unida, promove a disseminação do Evangelho. Alguns versículos, alguns textos bíblicos que ilustram bem esse aspecto do mandato social. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Nosso relacionamento para com os demais. Mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, não é você. Eu sou o Senhor. Há um nível de igualdade entre os seres humanos. Se há alguém acima, esse alguém acima é Deus. A ninguém complicado. A gente não fala quase a semana inteira, e a hora que fala muito, a garganta sofre. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É lei amarmos uns aos outros e nos dedicarmos uns aos outros. Isso faz parte do mandato social deixado por Deus. O próprio Jesus, isso está registrado no capítulo 13, versículo 35 do apóstolo João: nisto conhecerão que sois meus discípulos. É um carimbo, uma chancela: se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a marca registrada do cristão: amor uns pelos outros, porque, como diz Paulo, quem ama o próximo estará cumprindo a lei, estará cumprindo o mandato social deixado por Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Gente, quem me vê falar aqui durante uma hora, pensa que eu converso muito. Lá em casa é uma luta para alguém me fazer falar. Eu não falo. Quando falo, me desgasto em muito pouco tempo. Me perdoe. Obrigado, pastor, pela aguinha. Isso aí ajuda bastante. Mandato cultural, terceiro mandato deixado por Deus. Nós falamos do relacionamento de Deus com o homem, do homem com o homem, agora do homem com a criatura, tá? Deus estabeleceu um relacionamento de amor e vida. Vocês percebem? Amor e vida é um relacionamento com Deus. Amor e vida é um relacionamento com o homem. E amor e vida é um relacionamento com a natureza. A nossa vida depende desses três tipos de relacionamento. Será que depende do relacionamento com Deus? Sim. Depende do relacionamento com o próximo? Sim. E do nosso relacionamento com a natureza? Podemos fazer o que quisermos? Não. A nossa vida depende disso. Porque Deus deixou isso tudo para nos servir. Deus estabeleceu um relacionamento de amor e vida com o restante da criação. Todo o restante da criação. A terra e seus recursos, os animais e as plantas, todo o universo. Caberia ao homem exercer domínio sobre o mundo criado, só que agindo em nome do Criador. Quando nos relacionarmos com a natureza, vamos entender bem, nós somos mandatários de Deus, nós somos representantes de Deus, e não podemos fazer o que nos vem na telha. Nós temos que ver o que é que Deus deixou para nós como domínio. E a palavra domínio aqui tem um sentido de zelar, ocupar, conhecer, cultivar, nutrir, colher, explorar, guardar e preservar. Essa palavra explorar, ela é muito mal utilizada atualmente. A exploração fica parecendo
um tipo de sanguessuga, onde a gente retira, não é. O explorar significa fornecer e obter, fornecer e obter. É um tipo de relacionamento, de troca, de mão dupla. E quais seriam os instrumentos que Deus deixou para que nós pudéssemos exercer domínio sobre a criação? O nosso trabalho, a multiplicidade das nossas profissões. Você já pensou, Juliane, se todo mundo fosse bancário, daria para viver? Não. Se todo mundo fosse advogado? Não. Se todo mundo fosse... Não. Percebe? Se todo mundo fosse músico? Não. Mas precisamos de todos. Interagimos com a natureza, porque Deus deixou uma multiplicidade de profissões, e são todas elas importantes, e são todas elas chamadas de ministério. Você pensou se todos fossem pastores? Seria a solução? Não seria a solução. A multiplicidade das profissões é fundamental no nosso relacionamento com a natureza. As ciências vão nos permitir conhecer e interagir com a natureza. E as artes, tudo que Deus deixou é belo. Tudo que Deus deixou promove maravilhamento, promove alegria e desperta a nossa gratidão. Isso nós devemos dar continuidade. E qual seria a finalidade de tudo isso? A glorificação do Criador. Que tudo isso resultasse em glórias ao Senhor e reconhecimento de que tudo vem dele. Um versículo bíblico que trata do assunto, escolhi um só, dizendo que devemos reconhecer que tudo vem de Deus e tudo deve ser feito para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se não me engano, é o John Piper que disse que você deve tomar uma laranjada, ou um suco de laranja, glorificando a Deus. Glorificando a Deus ao tomar um suco de laranja, sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Tudo que fizermos, tudo, glorificamos a Deus, porque será esse o nosso relacionamento cultural, o relacionamento nosso com a natureza que glorifica a Deus. E pelo exercício do mandato cultural, Deus supre todas as nossas necessidades básicas ou fundamentais. As nossas necessidades espirituais somente serão supridas no nosso relacionamento com Deus, mas elas estarão também apoiadas no nosso relacionamento com o próximo e relacionamento com a natureza. Mas agora as nossas necessidades básicas e fundamentais estarão sendo supridas se cumprirmos adequadamente o mandato cultural. Falamos alguma coisa? Não, claro que a nossa proposta é de falar superficialmente sobre todo o Pentateuco. Falamos sobre os mandatos criacionais. Agora eu queria falar sobre o pecado original, seguindo a orientação da nossa revista. Deus estabeleceu responsabilidades e Deus estabeleceu contentamento para o ser humano. E o que é que o ser humano fez? O homem falhou, o homem errou o alvo, o homem pecou. Deus estabeleceu limites de autoridade ao homem. Isto é parte do texto básico que nós lemos. E está escrito assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem aos dois, Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, aí vem a restrição, aí vem a imposição de um limite: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Estabeleceu um limite: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A obediência a este mandato de Deus representaria a fidelidade do homem ao seu Criador. O inverso, a desobediência, representaria descumprimento do mandato espiritual de Deus. E o que aconteceu? Nós sabemos o fim da história. O homem falhou. Alguns aspectos que eu queria levantar a respeito desse o homem falhou. O homem aqui que eu estou dizendo não é só o homem Adão, é o ser humano. A mulher toma do fruto proibido, come e o dá ao homem.
Percebe que aquilo que nós falamos inicialmente, de que o relacionamento na horizontal entre os seres humanos, ele seria aperfeiçoado no casamento, pela unidade e pela mutualidade, um para com o outro para com um, a dependência recíproca. Agora aqui o que aconteceu? O vínculo da unidade, da dependência mútua, foi usado para a rebelião contra Deus. Não é que a mulher se rebelou contra Deus, não é que o homem se rebelou. Os dois juntos usaram do aspecto da unidade e da dependência mútua para os dois se voltarem contra Deus. O pecado demonstrou desconfiança e falta de fé em Deus. Deus disse, não faça. E não levaram a sério, percebe? E nem perceberam que aquilo implicava em morte, porque Deus disse, certamente morrerás. O pecado rompeu os vínculos de amor e vida no relacionamento com Deus. Homem, Deus, Criador, criatura. Rompeu, cortou, desapareceu, percebe? Não é que prejudicou, rompeu para sempre. O pecado promoveu no homem incapacidade plena de cumprir o mandato espiritual. Você concorda? O homem que antes tinha condições de ter um relacionamento adequado com Deus, deixou de ter. E até hoje, não pense você que você faz com Deus tudo aquilo que você acha que poderia fazer. Você faz o que Deus te conduz a fazer. É Ele quem te capacita, é Cristo quem te capacita a ter relacionamento hoje. Porque perdemos totalmente essa capacidade de nos relacionarmos. Se de alguma maneira nós cumprimos o mandato espiritual, é porque o próprio Deus usa de graça e de misericórdia para conosco. Não tem outro jeito, nós perdemos essa capacidade. O homem falhou implica ainda que o pecado corrompeu as bênçãos previstas no exercício do mandato social e cultural. Será que o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a natureza é adequado? É a resposta que Deus esperava de nós ou não? O pecado comprometeu também, não só o relacionamento com Deus, mas como o relacionamento horizontal e do homem com a própria natureza. O pecado também introduziu a vergonha, o medo, a dor, a morte e a maldição sobre a criação. O que estava previsto para ser belo e perfeito, acabou se corrompendo totalmente. O pecado afastou definitivamente de Deus toda a humanidade. É bom que a gente entenda isso. O pecado nos afastou de Deus. Não é que Deus se retirou. E não é que Deus escolhe pessoas baseado em qualidades e virtudes. Deus escolhe simplesmente pelo seu amor, pela sua bondade, pessoas assim como Ele disse em relação ao povo de Israel. Não é porque vocês eram muitos, nem é porque eu tinha afeição por vocês, mas é porque eu amei vocês. Deus pinça de todos aqueles que estão indo para o inferno, aqueles que Ele resolveu salvar. Nós não temos capacidade de fazer outra coisa, senão louvar e agradecer a Deus por termos sido escolhidos. O pecado introduziu a condenação eterna de todos, em toda a humanidade. Gostaríamos de concluir com alguns alertas e algumas recomendações. Não há lei ou esforço pessoal ou social que nos faça deixar de ser pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores, todos nós originalmente condenados. Somente a obra redentora de Deus, realizada plenamente por Jesus Cristo, pode nos livrar da condenação eterna devida ao pecado. Com Cristo você pode ser salvo, ou será salvo. Sem Cristo, condenado já está. Somente em Cristo, isso eu deixo como um alerta, uma recomendação incisiva, os nossos pecados são perdoados. Somente em Cristo, a providência de Deus. Somos capacitados, apenas em Cristo, ou somente em Cristo, somos capacitados a cumprir as ordenanças de Deus. O que foi deixado como ordenança lá no Éden, lá no paraíso para Adão e Eva, continua sendo presente na nossa vida. E somente através da obra de Cristo é que nós somos capacitados a cumprir. Caso contrário, somos totalmente incapazes e fazemos tudo quanto é errado. Somente em Cristo, ou através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E somente em Cristo, ou por Cristo, nós recuperamos a vida eterna. O que não é vida eterna, é morte eterna, que está reservada a todo ser humano
que não foi alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar para você como desafio, você que é crente, você que foi reconciliado com Deus através da obra salvadora de Jesus Cristo, será que tem vivido de acordo com esse privilégio? Para com Deus, para com o próximo e para com a criação? É um desafio que eu gostaria que você levasse para casa. E você que está em casa, que você meditasse no dia de hoje, que é um dia em que nós devemos gozar da comunhão com Deus. Será que o nosso estilo de vida, a nossa maneira é de cumprimento dos mandatos espiritual, mandato social e mandato cultural no nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação? E não se esqueça de maravilhar-se com Deus, de demonstrar alegria e de louvar a Deus, porque Ele te salvou. Louvemos a Deus pela salvação imerecida que recebemos em Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos dê um domingo, e que esse dia seja um dia de meditação diante de Deus. Eu gostei muito dessa lição, acho que ela é muito importante. Ela é totalmente baseada, ilustrada em alguns aspectos pelo Novo Testamento, mas totalmente baseada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, para que a gente destaque essa importância do Antigo Testamento. E a Bíblia perde o sentido, e a nossa vida também, e os nossos relacionamentos também, se excluirmos o livro de Gênesis da Bíblia, como alguns acham que aquilo tudo é historinha. Não é, não é. É Deus estabelecendo propósitos para o homem. Deus nos abençoe e nos dê um bom domingo e uma boa semana. E eu te convido a estar de volta ao culto, tanto você que está aqui presente, quanto aquele que nos acompanha pelas redes sociais, que esteja presente também à noite, às 19 horas, do culto. Culto que estaremos sendo conduzidos a Deus através do estudo da palavra. Que Deus nos abençoe a todos. Tenha um bom domingo.